Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vocês estão aqui no canal do Dicas. Sou Suzana Matos e é muito bom ter você com a gente. Bom, vamos falar hoje sobre sustentabilidade e mudanças climáticas. Aí um assunto muito atual e contextual do que a gente está vivendo nos últimos tempos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa. Nós estávamos falando sobre as chuvas como vinham tempos atrás e as chuvas como vêm hoje. Hoje as nossas chuvas são muito rápidas e intensas e o que elas provocam são muitas catástrofes, mas não por causa da chuva, mas por causa da alteração climática e do ambiente em que a gente está vivendo também. E o que ONG tem a ver com tudo isso? Bom, gente, na verdade, ONG tem a ver com muitos assuntos. A ONG pode desenvolver rodas de conversas temáticas, advocacy em diversas áreas, dentro daquilo que lhe cabe estatutariamente, daquilo que foi proposto como seu objetivo geral. Então, são temas centrais que as ONGs podem desenvolver e abordar essa temática. E quando a gente fala no tema sustentabilidade, a gente está falando nessa questão de equilíbrio que precisa existir dentro do planeta, em todas as suas esferas, social, ambiental, financeira, econômica, saúde, educacional. Precisa haver um equilíbrio. E o que a gente está vivendo hoje é mais um desequilíbrio. Essa é a grande verdade. Por isso que se fala tanto em sustentabilidade. Ou seja, vamos tentar sustentar esse globo terrestre aí para que ele não desabe de uma vez. Porque o que a gente está fazendo, infelizmente, eu não sou especialista da área, tá? Não é minha área essa. Minha área é mais focada na assistência social. Mas pelo que a gente olha e analisa, a gente vem a cada momento destruindo aquilo que a gente tem de bom, que é o nosso bem ambiente, que é o nosso planeta. Quando a gente não cuida de um espaço, quando a gente não cuida da proteção da saúde de uma outra pessoa, quando a gente não respeita o tempo da Terra, quando a gente não respeita o tempo de cada pessoa, enfim, tudo isso a gente está destruindo aquilo que é nosso mesmo, que é o próprio planeta. E aí, pensando na sustentabilidade, existem algumas coisas que a gente precisa, sim, tomar cuidado, né? Uma é questão com a conservação dos nossos recursos naturais. O uso responsável dos recursos naturais que a gente tem, como tipo a água, como tipo o solo, como tipo as florestas, para garantir e deixar o mundo para a próxima geração. Se é que vai ter nova geração, né, gente? A gente espera que sim, que tenha. Para garantir a disponibilidade de futuro. Pensar também na proteção da biodiversidade, gente. Manutenção dos ecossistemas, das espécies que neles habitam. A gente vê hoje animais em extinção, o quanto que a gente lutou com a questão do mico-leão dourado, a gente ainda está lutando com a questão dos animais nos mares, quanta gente lutando pela preservação das tartarugas, pela preservação das baleias, preservação de diversos seres, né? De diversos, tanto na terra quanto no mar, quanto no céu. Então, precisa ter esse cuidado, proteção da biodiversidade. E, claro, sempre, como a gente fala, é a redução da poluição. Minimização das emissões de gases poluentes e do descarte de resíduos, né, CO2 aí, promovendo práticas de reciclagem e reutilização. Tem os 3 R's, né, que a gente fala muito com as crianças. Reciclar, reutilizar e reciclar. É isso? Falei 3 vezes? 3. Reduzir, reciclar e reutilizar. Reduzir, reciclar e reutilizar. É isso. Então, pensar nisso, nessa redução de poluição. A gente consome muito, a gente gasta muito. E tudo isso depois vai para onde? É descartado aonde? Eu estou aqui em Guarulhos. Guarulhos nós temos um aterro sanitário dentro de uma área de proteção ambiental. Olha que cômico a situação dessa. E aí, a gente precisa saber o que a gente vai levar para esse aterro. Porque se a gente levar aquilo que vai degradar o aterro, como já houve um desmonte desse aterro no ano de 2017, 18, uma coisa assim, e aí a população toda sofreu, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu aprendi muito a reciclar, hoje eu tenho separadinho assim, o cesto daquilo que é orgânico, o cesto daquilo que é reciclável, e dentro do nosso condomínio aqui a gente tem esse projeto de reciclagem, e é muito bacana ter essa consciência. Pô, eu sou só um? Não, tem outras pessoas aqui dentro. E todo mundo tendo essa consciência, as coisas vão acontecendo e a gente vai minimizando essa problemática da poluição. Mas a gente também tem que pensar que, para além da sustentabilidade ambiental, que foi o que eu falei, a gente tem também a sustentabilidade social, ou seja, o cuidado com o mundo,
com o mundo em que a gente vive, com a sociedade. Então, promover essa equidade social. Equidade é diferente de igualdade. Equidade é manter as pessoas não na condição de igualdade, mas na condição de justiça. De justiça. Então, se um rico já está bem estabilizado e ele vai começar a receber um valor, ele não tem que receber o valor na mesma medida que o pobre vai receber. Não, o pobre precisa de muito mais do que o rico já tem. Então, equidade é isso, equiparar. Eu preciso equiparar para que haja essa justiça. Eu preciso desenvolver também empoderamento comunitário, preparar a comunidade, capacitar, conversar, orientar, porque dessa forma a gente vai produzir um ambiente mais sustentável socialmente falando. Eu preciso trabalhar e explicar o que são direitos humanos, eu preciso trabalhar na defesa dos direitos fundamentais, promover a dignidade humana em todas as atividades, em todos os projetos. Todos os seres humanos são importantes, todos eles, independente da cor, da raça, perdão, da sua questão religiosa, sexual, escolha, opção, independente, todos. Nós estamos falando aí de vida humana, e é a vida humana o que importa. Bom, falamos de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, e para encerrar aqui a gente vai falar sobre sustentabilidade econômica, que há muita preocupação dessa da economia circular, né? Como a gente vai ter esse cuidado de modelo econômico que promove essa reciclagem, reutilização de materiais. Quanto você pensa na hora de você imprimir aquele papel? E aí, se você vai usar aquele papel, e se você vai fazer da maneira certa, aquele plástico, aquela sacolinha que você pega no mercado e soca dentro da tua casa, que a gente faz isso de errado? Porque não tem uma eco bag, uma sacola ecológica para fazer as compras, enfim. A gente precisa minimizar o desperdício e o consumo de recursos. Mas a gente precisa também desenvolver negócios sustentáveis, é o que eu falei. Uma eco bag, por exemplo, já resolve a questão das suas compras. Você tem a sacola única, vai lá, compra, tal. E ainda você ajuda uma organização que desenvolve a sacola com a compra. Bom, e pensando nisso, a gente tem também a inovação e empreendedorismo social, que é isso que eu falei. Então, a eco bag é um exemplo. Mas a gente teve, por exemplo, em Guarulhos aqui, na época do inverno, pessoas que produziram mantas térmicas com as caixas de leite, isso é super conhecido. Então, muito bacana fazer isso para que a gente possa trazer esse equilíbrio no mundo. E aí a gente falou de sustentabilidade, na primeira parte do bloco. E agora, para a gente reduzir esse vídeo, né, encerrar esse vídeo, a gente vai falar sobre a questão da mudança climática e quais são os impactos que têm acontecido, né? Então, mudança climática refere às alterações significativas de longo prazo. É o que eu falei aqui, antigamente a gente vivia as 4 estações, a gente não vive. A gente não sabe mais quando é primavera, a gente não sabe mais quando é inverno, quando é verão, quando é outono, a gente não sabe. A gente está agora no inverno e a gente está num calor escaldante aqui em Guarulhos de mais de 31 graus. Não tem condições, não dá para entender. Isso, ou dá para entender. E essas mudanças têm impactos profundos e diversos. Né? Quais são os impactos que a gente muito ouve falar aí pelos especialistas? Eu não sou especialista, tá, gente? Mas a ideia é trazer esse insight enquanto organização de responsabilidade que a gente tem. O aquecimento global, o aumento da temperatura média global aumentando, levando a fenômenos de derretimento. A gente vê aí na Antártica, por exemplo, gente, o gelo derretendo, consumindo um lugar que era gelo puro e está se derretendo da mudança climática que está tendo, do aquecimento global. Os eventos climáticos externos, como a gente vê, maior frequência da intensidade de desastres, o que a gente viu recentemente no sul do nosso país. Infelizmente, que tragédia que houve, desastre. Mariana, Brumadinho, enfim. Furacões, enchentes, secas e ondas de calor extremos. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque esses eventos climáticos externos trazem para a gente uma prova de que realmente, infelizmente, a gente está vivendo as mudanças climáticas e esses impactos. E aí os impactos sociais que a gente vive? A gente falou da sustentabilidade, a gente vai falar dos impactos também da questão social, com a mudança climática, né? Por exemplo, a gente vive a desigualdade e a pobreza. A gente vive a desigualdade e a pobreza, comunidades vulneráveis, especialmente em países em baixo desenvolvimento,
Brasil, infelizmente, é um desse. Pessoas vivendo em pobreza e extrema pobreza são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. São as mais afetadas porque moram em regiões periféricas que não são estruturalmente preparadas para isso, e aí acabam sendo as primeiras vítimas. E aí temos também as migrações climáticas, né, que é um termo que eu pesquisei aqui, que é o deslocamento de populações devido aos desastres naturais, ou seja, sai de uma situação, vai para outra, devido a perdas que houve por estar em tal região, teve que se deslocar de um local para ir para o outro. Afeta, claro, a saúde pública, não tem como, tem um aumento de doenças transmissíveis por vetores, problemas respiratórios, estresse hídrico, como consequência das mudanças climáticas. E aí os impactos econômicos, as perdas agrícolas, ou seja, a mudança nos padrões aí que a gente tem de precipitação e aumento das temperaturas afeta a produtividade agrícola e outras coisas, ameaçando a segurança alimentar, traz danos à infraestrutura, traz custo de adaptação, enfim, é tanta coisa. E aí a gente vê como que uma ONG pode ajudar com isso. O vídeo ficou longo, mas é um assunto importante e super atual. As ONGs, elas precisam atuar como advocacy, como a gente já falou, desenvolvendo política pública, trazendo essa conscientização para a comunidade, lutando para que haja mudança, conversando com os órgãos específicos, fazendo esse lobby para que haja essa mudança de transformação, trabalhando a questão da educação, trabalhando projetos no território diversos para que haja essa alteração, monitorando e acompanhando esse projeto, desenvolvendo pesquisa, fortalecendo a comunidade, dando autonomia, força para que participem de conselhos, para que estejam à luta, para que sejam ouvidos, para que fazem protestos, se manifestem de maneira legal e de maneira sadia, prudente. E algumas ações que podem tornar exemplo prático aí para as organizações. Promoção de energias renováveis, reflorestamento e agrofloresta, captação e reuso de água e redução de resíduos. São ideias e sugestões que podem trazer mudanças e uma organização pode se envolver com isso. Suzana, como é que eu faço? Eu chamo um especialista da área, chamo um biólogo, chamo um engenheiro agrônomo, um engenheiro ambiental, um técnico ambiental, enfim, alguém da área que tem essa especialidade, esse know-how, desenvolva um projeto, peça para a pessoa desenvolver e execute dentro da sua organização. Se tiver custos, tiver como pagar, tudo bem. Se não, peça ajuda voluntária, que é nosso maior exemplo aqui para a ONG de pequeno porte. Gente, é isso. A atuação das ONGs em sustentabilidade e mudança climática, ela é vital, ela é fundamental para enfrentar esses desafios globais que estão surgindo. E aí contribuindo para a construção de sociedades mais justas e resilientes. É isso que a gente precisa. O vídeo ficou longo, mas necessário. Então, cuide, pensando na sustentabilidade, ela nas 3 esferas, né? Na esfera ambiental, na esfera social e econômica, e cuidando principalmente dos impactos que causam também, os impactos ambientais, sociais e econômicos. E aí a organização pode desenvolver diversos projetos para que possa minimizar isso que a gente está vivendo, para deixar, quem sabe, um mundo um pouco mais justo e preparado para a próxima geração. É isso, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.